Então, bom dia a todos, aos que estão presentes aqui no Google Meet, ao vivo, aos que estão também assistindo o vídeo do YouTube aí em preparação para a V3. A gente ficou um tempinho, né, sem se ver, a gente ficou quase um mês, eu acho, ou pelo menos 3 semanas, que teve feriado, né, aí teve prova, aí teve uma semana que o Elisberg não deu conteúdo, enfim, e aí acabou que a gente ficou um tempo sem se ver, né? O último GED foi o GED de número 7, que foi dado pelo Ivens, e agora estou dando o GED de número 8, tá? Num assunto que é extremamente relevante, não só para a V3, como também para a prática do direito tributário como um todo, certo? Vocês sabem que quando é um assunto que é relevante, eu sempre digo, da mesma forma como eu também digo quando o assunto é não irrelevante, mas quando o assunto ele é menos importante do que outros, como, por exemplo, uma parte do GED que a gente vai ter na próxima semana, que a gente vai começar só o iniciozinho do GED falando sobre garantias tributárias. Então, assim, essa parte de garantias, o próprio Eisberg, ele deu em talvez meia aula, 20, eu não sei exatamente porque eu não fui para a aula, mas eu acho que ele utilizou metade da aula, mais ou menos, né, isso para falar sobre garantias. Então, assim, é relevante, mas menos relevante, por exemplo, do que o assunto que a gente vai estudar aqui hoje, que eu já adiantei para vocês, que é a extinção do crédito tributário. É muito importante a gente lembrar o que foi estudado na aula passada, perfeito? Com o Ivens, no GED de número 7, porque a gente consegue fazer um comparativo com o que a gente vai estudar na aula de hoje. A gente está nessa fase de estudar o que acontece com o crédito tributário. Então, a gente já estudou o que é o crédito tributário, a gente já estudou o lançamento, que é o que faz o crédito tributário nascer, e agora a gente vai, aí a gente está, né, nessas últimas semanas, último mês e meio aí, estudando o que modifica esse crédito tributário. Então, a suspensão, a exclusão, e agora a gente vai estudar a extinção. Então, vale a pena relembrar o que a gente estudou na aula passada. A gente estudou a exclusão do crédito tributário. A gente viu que a exclusão, ela impede a constituição desse crédito, ela impede o lançamento desse crédito tributário por parte do fisco. Essa exclusão ela é dividida em duas hipóteses, certo? Sendo a isenção e a anistia. A gente viu na aula passada que a isenção é quando o fisco ele dispensa, ou seja, ele não chega a lançar, não constitui o crédito tributário, porém apenas em relação ao tributo, ao pagamento de um tributo. Enquanto a anistia, a mesma coisa acontece, o crédito tributário ele não chega a ser constituído e o fisco ele perdoa o pagamento de multas, de penalidades tributárias. Então, enquanto na isenção eu pratico o fato gerador, relativo ao pagamento de um tributo, então eu pratico o fato gerador, o fisco ele não chega a lançar esse crédito tributário, ele não chega a realizar essa cobrança, por conta exatamente de uma lei eventual já existente de isenção. E a mesma coisa acontece na anistia. Eu pratico uma infração tributária, deixo de declarar algum valor, por exemplo, isso é um fato gerador, porém o fisco ele não chega a lançar essa multa tributária por conta do quê? De uma lei previamente existente de anistia, perfeito? Então isso é a exclusão do crédito tributário. É importante a gente ter isso em mente, a gente ter em mente a informação de que a exclusão ela impede a constituição do crédito tributário. Não, então nesse caso o crédito tributário não chegou nem a nascer, perfeito? Então só para a gente ter isso em mente. E hoje, como eu já disse, a gente vai estudar a extinção do crédito tributário. São nomes muito parecidos, a gente até se confunde às vezes. Eu até mandei mensagem no grupo ontem para vocês, dizendo que a gente vai ter o dia de hoje sobre extinção do crédito tributário, e eu mesmo escrevi exclusão do crédito tributário, depois editei a mensagem. Então, pode até ver que a mensagem está editada. Porque, assim, isso gera uma confusão generalizada dentro do direito tributário, nesse nome de exclusão e de extinção do crédito tributário. Mas aí, afinal, o que que significa a extinção de fato do crédito tributário? A gente vai ver que a extinção é quando uma obrigação tributária que já foi constituída, ou seja, ela já foi lançada, o fisco já cobrou isso do contribuinte, o contribuinte sabe que ele é devedor, ou seja, quando essa obrigação tributária já constituída, ela deixa de existir. Ela deixa de forma definitiva, de forma que impede a atuação futura do fisco de cobrança. Então, o exemplo do pagamento
de IPTU. Eu tenho uma propriedade territorial urbana, tenho um apartamento, eu devo o pagamento desse IPTU. O fisco, inclusive, já me cobrou o pagamento desse IPTU, já chegou um boleto na minha casa de pagamento desse IPTU. Ou seja, essa obrigação tributária, ela não só já foi lançada, como crédito tributário já se constituiu, perfeito? Mas por conta aí o que a gente vai falar hoje, dessas 11 hipóteses taxativamente previstas no Código Tributário, essa obrigação tributária, esse crédito tributário, ele deixa de existir de forma definitiva, fazendo com que futuramente o fisco não consiga mais me cobrar. A partir do momento em que ela é extinta, o fisco não consegue me cobrar mais. Então, eu botei esse pequeno índice aqui para vocês, só para que vocês saibam onde encontrar cada uma dessas 11 hipóteses, perfeito? Então, artigo 156 tem umas hipóteses ali taxativamente previstas, da 1 até a 11. Nesses artigos, a gente fala sobre o pagamento, nesse aqui sobre a consignação e pagamento, no 170 e 170A, sobre a compensação, depois transação, remissão, e terminamos no artigo 173 a 174, sobre prescrição e decadência. Perfeito? Então, só um índicezinho, entre aspas, sumário, para que a gente se oriente aí nos nossos estudos. Perfeito? Antes da gente entrar na primeira hipótese de extinção do crédito tributário, na primeira hipótese das 11, a gente vai só ver rapidamente essa diferença entre suspensão, exclusão e extinção. Porque os nomes são parecidos, né? Acaba com ão e tal, enfim, às vezes a gente se confunde. Mas eu sei que suspensão não precisa nem dizer a diferença, né? Porque a suspensão não tem nada a ver com exclusão e extinção. A suspensão, ela interrompe temporariamente, claro, a exigibilidade do crédito, ou seja, a capacidade do fisco de cobrar esse crédito de nós, perfeito? O exemplo que a gente já deu na época foi o parcelamento, o depósito em juízo impede com que o fisco nos execute, nos cobre esse valor, ok? A exclusão, como a gente acabou de ver, ela impede a constituição do crédito, impede que o fisco realize esse lançamento e, portanto, crie o crédito tributário, a exemplo da isenção e da anistia. Já a extinção, ela elimina definitivamente o crédito que já foi constituído. Então, perceba, na exclusão, o crédito tributário não chega nunca a existir. Na extinção, ele existe, mas é extinto posteriormente, por uma das hipóteses taxativamente previstas, que são, por exemplo, pagamento, prescrição, decadência, enfim, outras hipóteses que a gente vai abordar na aula de hoje, perfeito? Então, eu sei que eu coloquei suspensão aqui só de intrometida, tá? Mas a diferença mesmo, a diferenciação que eu quero fazer com vocês aqui é da exclusão e da extinção, para que vocês entendam como são coisas completamente diferentes, beleza? Então, vamos seguir. Primeira hipótese das 11, ok? Primeira hipótese das 11 de extinção do crédito tributário é o pagamento. É a forma mais comum de extinção, é a forma que a gente mais conhece, portanto, é a forma que mais acontece, né? É comum, é o pagamento, é você ser cobrado de um tributo por parte do fisco, você ir lá e realizar esse pagamento com o fisco. Mas, apesar de ter uma definição simples, é importante que a gente entenda e adentre, se aprofunde um pouco mais nos detalhes do pagamento, até porque tem uma seção de, se eu não me engano, 5 ou 6, ou acho que são 7 artigos, só sobre o pagamento. Então, é o que a gente vai falar exatamente agora. Primeiramente, o local do pagamento. Tá, pessoal? O CTN, ele estabelece uma regra geral, é que o local do pagamento, o local onde eu realizo esse pagamento, será sempre na repartição pública competente do domicílio do sujeito passivo. Sujeito passivo, o contribuinte ou o responsável tributário, perfeito? É a pessoa a quem é cobrado esse crédito tributário, o pagamento desse tributo. Então, normalmente na repartição, a regra geral é que ele será cobrado e deverá pagar na repartição pública competente do seu domicílio. Então, se eu devo IPTU em Fortaleza e moro em Fortaleza, eu devo pagar para o município de Fortaleza. Perfeito? Só para que isso fique claro, essa é a regra geral. Artigo 160 fala sobre o tempo desse pagamento. O tempo, quando que eu devo pagar? Eu recebi uma notificação de pagamento, mas eu não sei quando que eu devo realizar esse pagamento. É agora? É daqui a 10 dias? Daqui a 20 dias? Eu já perdi o prazo? Não sei.
o artigo 160 nos esclarece. Ele diz que, sendo a lei omissa em relação a isso, ou seja, quando ele fala a lei, é a lei do tributo ao qual está cobrando. Então, se estão me cobrando um IPTU, é a lei de IPTU. Se estão me cobrando IPVA, é a lei de IPVA. ITCMD, a lei de ITCMD, perfeito? Então, sendo a lei omissa a respeito do pagamento desse tributo, em regra, o vencimento ele ocorre 30 dias a partir da notificação do lançamento. Esse prazo de comum, geral, de boletos como um todo, de 30 dias, que existe para basicamente todas as prestações aí que a gente possui. Então, sendo a lei omissa, regra geral é que o pagamento do tributo deve ocorrer em 30 dias após a notificação do seu lançamento, ou seja, após a cobrança por parte do fisco. O dia que o boleto chegou na minha casa, eu tenho 30 dias para pagar, perfeito? Esse é o vencimento dele, ok? Isso aqui, pessoal, é um assunto extremamente importante, muito, muito importante mesmo. Eu já vi questão de AV3, licença, eu já vi, questão não, já vi prova de AV3 cair 2 ou 3 questões só sobre isso. Ou seja, a gente tem 20 questões da AV3. A gente tem uma porrada de matéria de relação a tudo, do semestre inteiro. 3 questões, 2 ou 3 questões foram só sobre esse assunto específico de pagamento, que é sobre a prioridade do pagamento. Então, assim, só estou ressaltando aqui para vocês a importância do estudo dessa prioridade, que é o seguinte, e que é extremamente fácil. Uma vez você sabendo isso, memorizando da forma como você quiser aprender, você consegue fazer qualquer questão facilmente, perfeito? Essa hipótese, pessoal, ela acontece quando o contribuinte ele possui vários débitos vencidos simultaneamente. Então, assim, ele recebeu várias cobranças, não pagou em 30 dias, e ele possui vários débitos de tributos diferentes vencidos ao mesmo tempo. Então, por lei, observando a lei, ele deve escolher qual ele deverá, obrigatoriamente, quitar primeiro. Perfeito? Então, ele tem débito de IPTU, tem débito de PVA, tem débito de uma contribuição de melhoria, tem pagamento de imposto de renda. E aí, qual que eu pago primeiro? Certo? Ele tem que, existe uma prioridade por lei do valor que ele deve pagar primeiro, ok? Então, assim, temos um débito. Quero realizar o desempate, quero entender qual é a prioridade de pagamento desses débitos. Eu passo por esses 4 critérios para que eu consiga saber exatamente a minha ordem de pagamento, perfeito? Eu tenho que passar por esses 4 critérios. Então, passo pelo primeiro critério. O primeiro critério diz: eu devo pagar primeiro os meus débitos por obrigação própria, ou seja, aqueles em que eu sou contribuinte direto, e segundo, os meus débitos por responsabilidade tributária. Perfeito? Então, tenho vários débitos. Primeiro, eu pago os meus débitos, que são por obrigação própria, ou seja, em que eu sou o contribuinte direto. Depois, o que eu sou responsável tributário. Ok? Porém, utilizando-se desse primeiro critério, ainda não desempatou, eu ainda tenho débitos, digamos assim, que estão empatados na ordem de prioridade, aí eu passo para o segundo critério. Perfeito? Que diz o seguinte: eu devo primeiro pagar contribuições de melhoria, em segundo lugar, as taxas, e em terceiro lugar, os impostos. Então, primeiro, contribuições de melhoria, segundo lugar, as taxas, terceiro lugar, os impostos. Perfeito? Ainda não desempatei. Então, eu ainda, mesmo aplicando o primeiro critério, aplicando o segundo critério, eu ainda não sei qual débito eu devo pagar primeiro. Passa, então, para o terceiro critério. Tá vendo aí que a lei está sendo bem, está esmiuçando essa prioridade de pagamento, para que fique bem claro. Então, ainda não desempatei. Passa para o terceiro critério. Você quita sempre o débito, você quita sempre primeiro o débito mais antigo, ou seja, aquele que está mais próximo da sua data de prescrição. A gente vai estudar mais à frente da aula a questão da prescrição, perfeito? Do que é. Mas prescrição em geral, acho que todo mundo já conhece aqui. É a perda do direito da fazenda de cobrar o tributo por parte do contribuinte. Então, assim, primeiro você quita o débito que é mais antigo e depois aquele, que no caso é aquele mais próximo de prescrever, perfeito? E depois você quita aquele que está mais atual, ok? Mas mesmo assim, mesmo depois de aplicar o primeiro critério, o segundo critério, o terceiro critério, você ainda não desempatou, você ainda não sabe a ordem de prioridade que você tem que pagar esse tributo. Aí você aplica o quarto critério, que é você quita o débito, primeiro o débito de maior valor, de maior montante. Aplicando esses 4 critérios, eu tenho certeza que você
desempatou e conseguiu criar uma lista ordenada, uma lista de ordem de pagamento, de prioridade na ordem de pagamento dos seus tributos. Então, digamos que eu tenho um débito de IPTU por obrigação própria, perfeito? Tenho 4, 5 débitos de IPTU de apartamentos diferentes. Perceba, apliquei o primeiro critério, são todos débitos de obrigação própria. Desempatei? Não, porque são todos débitos de obrigação própria, então vamos lá, vamos para o segundo critério. São todos impostos, porque IPTU é um imposto. Né? Não estou falando de contribuição de melhoria, não estou falando de taxa, são todos impostos. Desempatei? Não, ainda não desempatei. Então, aconteceu nada, né, por enquanto. Vamos lá para o terceiro critério. Eu tenho que primeiro quitar o débito mais antigo, aquele que está mais próximo de prescrever. Ok, posso até separar um ou outro, mas digamos que tem 2 ou 3 débitos que ainda estão com a mesma data de prescrição, ou seja, eles foram constituídos na mesma data, portanto a prescrição será na mesma data também, então isso ainda não desempatou. Aí eu vou para o quarto critério, em que eu quito primeiro o débito de maior valor. Aí depois de aplicar esses 4 critérios, aí eu tenho certeza absoluta que você sabe a ordem de prioridade de pagamento dos seus tributos, perfeito? Então, é importante que vocês saibam, por isso que eu demorei um pouco mais para falar sobre esse artigo 163, ok, do CTN, porque é importante que vocês saibam essa prioridade de pagamento, esses 4 critérios, perfeito? Está lá na lei e vai cair na prova com certeza. Vamos lá para a próxima. Também existe, pessoal, a hipótese de você pagar errado. Eu até botei aqui, o artigo 165, paguei errado, e agora? O que eu faço? Existe essa hipótese. A gente está acostumado com essa ideia do fisco que simplesmente chega e nos cobra um valor, chega um boleto na nossa casa, por exemplo, de IPTU, de IPVA, IPTU, a gente vai lá e simplesmente paga esse valor, perfeito? Mas existem os tributos, como a gente já aprendeu, que são sujeitos ao lançamento por homologação. Não sei se vocês lembram, como o ICMS, o Imposto de Renda, em que a gente calcula o montante por conta própria, ok? A gente calcula o montante por conta própria e presta essa declaração à Receita Federal. E a Receita Federal, posteriormente, homologa. Tem um prazo prescricional aí de 5 anos para homologar, não sei se vocês lembram, perfeito? Então, sim, a gente erra o cálculo. Não só a gente erra para menos, e o fisco nos pune por isso, como a gente também pode errar para mais. A gente pode errar para mais. A gente pode ser que a gente deva aí 10 mil reais de pagamento de imposto de renda e a gente pague 12 mil reais. E aí? Eu perdi esses 2 mil reais que eu paguei a mais? Não, o fisco, ele restitui, perfeito? Por isso que do artigo 165 até, se eu não me engano, 168 ou 167, ele fala sobre a restituição desse pagamento, uma vez você pagando errado, perfeito? Quando eu boto pagando errado aqui, eu quero dizer pagando para mais, perfeito? Então, eu tinha um débito de 10, paguei 12, ok? Pagando para mais. Então, o contribuinte, ele tem sim o direito previsto por lei de restituição desse valor, desse tributo que foi pago indevidamente, ou seja, quando não deveria ter sido pago, ou a maior, que é o exemplo do 10 e do 12 que eu acabei de dar para vocês, tá? Então, tem 3 hipóteses previstas por lei em que o contribuinte, em que gera ao contribuinte esse direito de restituição desse valor, que são, primeira hipótese, é quando o contribuinte, ele pagou um tributo que não era devido ou quando ele pagou a mais do que deveria. E aqui eu coloco 2 exemplos que ficarão, com certeza, tenho certeza, muito claros aí para todo mundo, que, primeiro exemplo, o contribuinte, ele calcula errado o imposto de renda e paga 10 mil, quando o correto era 8 mil. Ou seja, ele pagou mais do que deveria, ok? Segundo exemplo, uma empresa, ela paga ICMS sobre o produto que, pela lei, é isento. Então, a empresa, ela importa placas solares lá da China. Tem uma portaria aí de ICMS do nosso estado que diz que, uma instrução normativa que diz que essa importação e placas solares são isentas de ICMS. Perfeito? Aí a empresa vai lá, sem querer, e paga o ICMS dessa importação, ou dessas placas solares. Ela deve pedir a restituição desse valor, perfeito? Porque ela pagou um tributo que não era devido, ok? Então, essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, é um mero erro formal ou um mero erro material por parte do fisco. O sistema da prefeitura gerou um boleto com alíquota errada de ISS. Então, o sistema da prefeitura gerou um boleto com 5% de ISS ao invés de 2%. Aí eu fui lá, não prestei atenção, paguei 5% de ISS em cima de um serviço tomado. Paguei errado, paguei a mais. Tenho direito à restituição desse valor. Outra hipótese, outro exemplo, o contribuinte, ele é cobrado por homônimo, ou seja, são pessoas diferentes com o mesmo nome. Pode ser que isso aconteça com você, nunca aconteceu comigo.
Eu nunca conheci nenhum outro Caleb Souto Levi. Eu acho que não é um nome muito comum, mas pode acontecer com pessoas com nomes e sobrenomes mais comuns aqui no nosso Brasil. E isso existe, homônimos existem. Então, são pessoas diferentes, porém, que possuem nomes idênticos. E o fisco realiza essa cobrança por parte dessa pessoa que não é a devedora aí real do débito, perfeito? Do tributo. Aí a pessoa vai lá e paga, tem direito à restituição. Por quê? Por conta de um erro formal ou material por parte do fisco. E a terceira hipótese é uma decisão que condenava o contribuinte, ela é posteriormente anulada ou posteriormente reformada. Então, eu discuti judicialmente um débito com a Fazenda. Perdi e essa decisão transitou em julgado. Portanto, eu tive aí a obrigação de realizar o pagamento desse tributo. Mas depois, por conta de, digamos aí, uma ação de inconstitucionalidade por parte do STF, eu percebo que, na verdade, essa decisão que me condenou ao pagamento do tributo estava completamente inconstitucional. Aí eu vou lá, qual é a ação que a gente se utiliza após o trânsito em julgado de uma decisão, para tentar revertê-la? É a ação rescisória. Entro com a ação rescisória e ela é julgada de forma favorável ao contribuinte, fazendo com que essa condenação prévia, em que resultou no pagamento do valor por parte dele, fosse uma condenação incorreta. E o pagamento, portanto, também foi incorreto. O que acontece? Ele recebe aí a restituição, claro que corrigida monetariamente, desse valor que ele pagou, perfeito? Então, é uma terceira hipótese. Decisão condenava o contribuinte, ela é posteriormente anulada ou posteriormente reformada, ok? E uma rápida observação do artigo 168 é que esse direito de pleitear a restituição, ele prescreve em 5 anos, ok? Então, é aquela coisa do direito que não atende aos que dormem. Você se vê no direito de receber uma restituição, mas não vai atrás dela, aí é problema seu. 5 anos depois, você não consegue mais, você não tem mais o direito de pleitear essa restituição, ok? Então, terminamos o pagamento. Apesar de ser uma hipótese muito comum e fácil de entender, percebam que tem algumas particularidades que a gente precisou dar um pouco mais de atenção, tá? Então, falamos aí e terminamos o pagamento, a primeira hipótese da extinção do crédito tributário. Segunda é a compensação. É exatamente o que vocês estão pensando. O que é compensar? É equilibrar as contas. É um equilíbrio de contas, perfeito? Acontece quando o contribuinte e o Estado são credores um do outro. Ou seja, eu tenho um débito com o Estado e, ao mesmo tempo, eu tenho crédito com o Estado. E o Estado, ele tem um crédito comigo para me cobrar, mas, ao mesmo tempo, ele tem um débito comigo, perfeito? E a gente faz o quê? A gente junta, como é que diz? Junta o útil ao agradável, perfeito? A gente equilibra as contas. Acontece quando o contribuinte e o Estado são credores um do outro, e então os débitos se encontram e se anulam até onde houver saldo. Um exemplo aqui para vocês. 2 exemplos, na verdade. O contribuinte ele tem um crédito contra o fisco. Por exemplo, ele pagou um tributo indevido ao maior, que a gente acabou de falar. E o fisco tem um tributo a cobrar do contribuinte. Eles fazem, portanto, uma compensação e um desconta do outro. Deixa eu dar aqui um exemplo agora com números, certo? Para ficar mais claro. Então, uma empresa, ela deve à União R$ 30.000 de imposto de renda, ok? Imposto de renda de pessoa jurídica, R$ 30.000. Porém, ela ganhou o direito de restituir R$ 18.000 pagos a maior de PIS e COFINS, que são um exemplo de contribuições sociais dentro do nosso ordenamento jurídico, ok? Então, PIS e COFINS após retificação de uma decisão aí judicial, sei lá. E, portanto, ela pode compensar os 18.000 que ela tem o direito de receber com os 30.000 que ela tem o dever de pagar. Qual é o resultado final dessa conta? Ela paga apenas 12.000, pois o restante foi compensado, ok? E, assim, isso não é um processo tão simples assim. Eu chego lá para o fisco, ele faço uma ligação aqui, ó, tem o crédito e resolve. Não, tem que ser instaurado um processo administrativo, enfim, todo um processo que se chama de DECOMP, ok? Atualmente, enfim, essa compensação acontece, porém tem que ter aí esse período de apuração, de cálculo, para ver se os valores batem, ok? Mas compensação é possível. No momento em que essa compensação ela ocorre, aí fica equilibrado e o débito é extinto. Perfeito? Próximo exemplo, próxima hipótese, é a transação, é um acordo, é uma concessão mútua entre o fisco e entre o contribuinte. É uma concessão mútua entre os dois. Exemplo, Fazenda concede algo ao contribuinte, como descontos,
prazos mais prolongados, condições melhores, certo? E o contribuinte também concede algo do lado dele. Então, ele reconhece parte da dívida, ele aceita pagar em condições definidas. Vou dar um exemplo para vocês. Uma empresa, ela possui débitos de contribuição social, PIS/COFINS, digamos, de R$ 500 mil. A União, ela concede um desconto de 40%, desde que a empresa, 40% desse valor de R$ 500 mil, desde que a empresa dê 20% de entrada e parcele o restante. Então, perceba, uma empresa que nunca ia pagar um débito, agora ela nunca ia pagar um débito, mas ia ficar com o nome sujo. Agora, ela consegue pagar esse débito com 40% de desconto, desde que ela dê 20% de entrada. Tá justo, entendeu? Então, assim, essa transação é esse acordo, essa concessão mútua, esse jogo de cintura, exatamente isso, entre o contribuinte e entre o fisco. Eu confesso que eu nunca vi isso acontecendo de forma sentada, numa cadeira, como se fosse uma audiência de conciliação entre o fisco, digamos, um auditor aí fiscal da Fazenda e um contribuinte, certo? Eu sempre vejo isso acontecendo por meio de editais, como se fossem contratos de adesão, chamado edital PGDAO, PGF-DAO, alguma coisa assim, em que o contribuinte, ele estuda o edital, é um edital que é quase um contrato por adesão, ou você contrata ou você não contrata, perfeito? Quem já fez contrato aí sabe que é um contrato de adesão, e que vão ter as condições estabelecidas. A Fazenda diz que perdoa essa quantidade de porcentagem, você diz que concede essa quantidade de porcentagem aí de entrada. E aí você ou adere a essa transação, ou não adere a essa transação, perfeito? Então, essa é a transação, mais uma hipótese aí de extinção do crédito tributário, perfeito? Vamos para a próxima. Essa aqui é muito importante, não só a sua definição, como a sua diferenciação. Essa diferença, inclusive, é perguntada em prova, eu já vi sendo levada em consideração e perguntada em prova, ok? Então, remissão que pode ser traduzida por perdão, ok? Remissão de pecados, é o perdão dos pecados, perfeito? Então, a remissão é um perdão, ok? Ocorre quando a fazenda, ela perdoa, total ou parcialmente, um crédito tributário que já foi constituído. Aí você pergunta, perdão de crédito tributário, perdão de tributo, é algo muito parecido com a isenção, né? Ou até mesmo com a anistia, quando se consideram as multas. Mas não, ok? São coisas diferentes, parecidas, mas diferentes, tá? E aqui eu faço uma diferenciação entre elas apenas a título de ilustração, que é para que vocês entendam. Então, a primeira diferença é que a isenção e a anistia, e diferença que eu digo entre isenção, anistia e remissão, ok, pessoal? A primeira diferença entre isenção e anistia, primeiro é que são hipóteses de exclusão do crédito tributário, é algo diferente. Enquanto a remissão é uma extinção do crédito tributário. Então, exclusão do crédito tributário, isenção e anistia, e remissão, extinção do crédito tributário. Na isenção e na anistia, nos dois casos, o crédito tributário ele não se constitui. Lembra? O fato gerador é aplicado, mas por conta da lei de isenção ou por conta da lei de anistia, o crédito tributário ele não chega a se constituir. Perfeito? Outra coisa, a isenção, ela exclui apenas o tributo. E a anistia, ela exclui apenas a multa. Ok? Então, fiz essa visão geral, esse panorama geral da isenção e da anistia. Agora vamos para a remissão. Na remissão, já disse, primeira diferença, a remissão ela é uma hipótese de extinção do crédito tributário, não de exclusão. Segunda coisa, aqui, diferente da isenção e da anistia, na remissão, o crédito tributário, ele é constituído, ok? Então, já houve o lançamento, a Fazenda Pública, o Fisco, ele já realizou essa cobrança, e o crédito tributário, ele é constituído. E por último, e mais importante, é que enquanto a isenção ela exclui apenas o tributo, enquanto a anistia ela exclui apenas a multa, a remissão ela extingue o tributo, os juros e a multa, tudo ao mesmo tempo. É um perdão total de tudo que você deve, não só do valor principal do tributo, mas de todo o valor dos juros, de todo o valor das multas tributárias. E é isso, de todo o valor principal, de todos os juros e de todas as multas tributárias, perfeito? Aplicáveis àquele valor. Então, assim, é uma remissão, é um perdão total de dívidas, perfeito? E outra coisa, ressalto, o crédito tributário, nesse caso, ele já foi constituído, ele já foi cobrado, ok? Eu já sou o devedor desse tributo, perfeito? Diferente de isenção de anistia, que eu não chego nem a ser devedor, porque o crédito tributário não se constitui, ok? Tudo bem? Essa diferença entre remissão, isenção e anistia? Só que fique claro.
Então é isso. A remissão, ela perdoa esses créditos tributários, por meio, obviamente, de lei específica. Eu até dou um rápido exemplo aqui para vocês sobre cada um, para que fique mais claro. Então, exemplo de isenção. Uma lei, ela impede a cobrança de IPTU para aposentados. Os aposentados praticaram faturador, tendo um apartamento, praticaram. Porém, eles são cobrados IPTU, o IPTU chegou a ser lançado para eles, ou seja, o crédito tributário chegou a ser constituído? Não. Isenção. Dois, exemplo de anistia. O município ele cria uma lei que concede anistia de multas acessórias, por exemplo, por não entregar declaração de ISS para microempreendedores que se regularizarem até certa data. Então, microempreendedores não entregaram declaração de INSS, praticaram uma infração tributária? Sim, ou seja, portanto, praticaram um faturador? Sim. Porém, a multa chega a ser constituída, a multa chega a ser lançada? Não. Por quê? Por conta da lei de anistia. Ok? Já a remissão. Empresa deve R$ 4.000 de IPTU em 2008. Mas é microempresa, está em recuperação judicial e o débito é muito antigo, é difícil de cobrar. O que o município faz? Ele edita uma lei de remissão para débitos inferiores a R$ 5.000 anteriores a 2010 e o débito é perdoado. E é exatamente o caso da pessoa aqui, do débito de R$ 4.000 de 2008, perfeito? Então, só para que vocês observem, aqui a empresa ela já deve esse IPTU de R$ 4.000. Ela deve, o fisco já cobrou ela já não pagou em cima desses R$ 4.000 de 2008, imagine. Então, ela está desde 2008 sem pagar, incidindo aí juros, incidindo multa, incidindo aí sempre incidindo aí a atualização monetária. Então, assim, vai ser um montante grande. Aí chega a remissão e perdoa totalmente essas dívidas, ok? Tudo bem? Então, só um exemplo de diferenciação entre os três. Vamos para a próxima hipótese. É a conversão do depósito em renda. Interessante porque o depósito, ele é esse depósitozinho aqui, ele é uma hipótese de suspensão do crédito tributário. Quem lembra aí? Eu não concordo com o pagamento de um tributo, o fisco veio me cobrar, não concordo, eu vou lá e deposito judicialmente esse valor. Deposito esse valor. E aí, o que acontece? Desse valor, para de contar os juros, para de contar as multas e impede enfim, que esse fisco, que esse ente tributante me execute, faça uma execução fiscal contra mim. Então, assim, é interessante a existência desse depósito, e a gente já estudou ele quando a gente estudou as suspensões do crédito tributário. Mas, então, o que é essa hipótese de conversão do depósito em renda? O que significa isso? É quando o, o sujeito passivo, dentro desse litígio que eu acabei de descrever para vocês, entra com ação judicial e deposita esse valor, deposita em juízo esse valor, quando esse sujeito passivo, ele perde essa ação judicial. Quando ele perde essa ação judicial, a decisão transita em julgado, ninguém entra com recurso, a decisão transita em julgado, o que acontece com esse depósito, ou seja, com esse valor que estava parado dentro de uma continha lá na Caixa Econômica, ou Banco do Brasil, dentro da continha, ela converte em renda para a Fazenda. Ou seja, esses valores que estavam lá parados, agora vão para a conta da Fazenda. Ou seja, eu realizo esse pagamento. É como uma forma até de pagamento da dívida, perfeito? Então, um exemplo aqui: contribuinte depositou o valor de ISS para suspender a execução fiscal, mas após o trânsito em julgado desfavorável, ou seja, ele se defendeu e tudo na execução fiscal, mas o contribuinte perdeu e a decisão transitou em julgado. O depósito ele foi automaticamente convertido em renda ao município. Ok? Então, assim, eu devo R$ 3.000, recebi uma cobrança de R$ 3.000 da minha casa. Discordo dessa cobrança, não concordo com ela e mando levar aí ao judiciário. Mas para que não incida em cima desses R$ 3.000, juros, multas, eu vou lá e deposito esse valor em juízo. Perfeito? Por enquanto, o que está acontecendo? O crédito tributário está com a exigibilidade suspensa. Isso a gente já entendeu. Perfeito? Passa o processo, passa em alguns meses, esse juiz, ele decide que, na verdade, o lançamento, essa cobrança estava completamente correta por parte do fisco, estava correta. O que ele faz? Então, o que eu faço? Eu não entro com recurso, o fisco também não tem interesse, não entra com recurso, essa decisão transita em julgado. O que acontece com esses R$ 3.000 que estavam depositados? São convertidos em renda para a fazenda tributária, para a fazenda. Perfeito? Então, só para que vocês entendam.
Próxima hipótese, é a homologação do pagamento antecipado. Essa palavra aqui, homologação, vocês vão lembrar do lançamento por homologação, e é exatamente isso o que a gente tá falando. Lembra que no lançamento por homologação, o próprio contribuinte calcula, verifica a ocorrência do fato gerador, calcula o montante, realiza o pagamento antecipadamente, e o fisco, posteriormente, só homologa, e lembrando que ele tem o prazo prescricional de 5 anos para realizar essa homologação. Lembra disso? É isso. Então, essa hipótese de extinção do crédito tributário é essa homologação que eu falei para vocês. É quando passa esse tempo, o contribuinte já realizou esse pagamento e o fisco vai lá e homologa e diz, ok, é esse pagamento mesmo que eu queria ter recebido. Pronto, o crédito está extinto. Então, exemplo, a empresa pagou imposto de renda com base em cálculo próprio e a Fazenda confirmou o valor após a fiscalização, homologando o pagamento. Show. Encerrou. Está extinto o crédito tributário, ou seja, o direito da Fazenda de cobrar. Perfeito? Próxima, decisão administrativa e judicial, decisão administrativa e decisão judicial irreformável. Isso aqui são dois incisos diferentes, ok? Eu só juntei eles para ficar mais didático, mas assim, é isso mesmo. Os dois são a mesma coisa, mas um no âmbito administrativo e outro no âmbito judicial. Então, o exemplo que eu dou aqui para vocês é o seguinte: uma empresa, ela venceu o processo administrativo ou o processo judicial, e como a Fazenda não recorreu, a decisão final é irreformável, impedindo novo lançamento sobre o mesmo fato. É a hipótese contrária à conversão do depósito em renda, que eu acabei de falar para vocês. Lembra que na conversão do depósito em renda, a pessoa depositou esse valor e perdeu a ação, é o que acontece com esse depósito? Vai para o fisco. Ok? Nesse caso aqui, a pessoa entrou com ação administrativa ou entrou com ação judicial, contestando um débito específico, e o que aconteceu? Ela ganhou a ação. O juiz julgou de forma favorável a ela. Fisco não entrou com recurso, pessoa não entrou com, contribuinte não entrou com recurso, decisão transitou em julgado. No momento que transita em julgado, acabou. Não há mais discussão. Não há mais discussão. Perfeito? Transitou em julgado, extinto o crédito tributário. É isso. Então, a decisão foi favorável ao contribuinte. Agora, gente, para uma hipótese importante de extinção. Essas últimas hipóteses que a gente falou agora, a gente estava só meio que passando por cima, porque elas não possuem artigos específicos no CTN, assim como a prescrição e a decadência possuem artigos específicos, assim como o pagamento possui artigos específicos, e a consignação em pagamento, ela possui artigos específicos no CTN. Só não vou lembrar de cabeça aqui quais são, mas são ali próximos ali do artigo 165, 171, é mais ou menos por ali, ok? Então, consignação em pagamento. O que é a consignação em pagamento? É uma ação judicial, ok? Uma ação judicial, sempre no âmbito judiciário, nunca no administrativo. É uma ação judicial que é utilizada quando o contribuinte ele quer pagar o tributo. Eu quero pagar o tributo, mas o fisco, que é quem deveria estar recebendo esse tributo, ele cria obstáculos. Ele fica de visagem, quase que isso, certo? Então, o fisco, ele cria obstáculos. Portanto, o que o contribuinte faz? O contribuinte, ele vai ao judiciário. Eu quero pagar esse tributo. Se eu não pagar esse tributo, vai incidir nesse tributo juros, vai incidir em cima desse valor principal desse tributo, multa, e eu não quero isso. Mas o fisco não está aceitando o pagamento desse valor. E aí, eu espero para ficar deixando esse valor se acumular que nem uma bola de neve? Não. O que o contribuinte faz? O contribuinte, ele vai ao judiciário, ele deposita esse valor devido, e esse depósito tem efeito de pagamento se o juiz posteriormente confirmar que havia motivo legítimo para a consignação. Então, eu entro com a ação de consignação em pagamento. Dentro dessa ação, eu deposito esse valor. Aí o fisco vai se pronunciar, dizendo o porquê que ele não queria aceitar esse valor, porquê que ele estava criando obstáculos, e aí, no final da ação, o juiz vai dizer, não, o fisco está correto. Realmente, ele não deveria aceitar esse valor. Ou ele pode julgar a favor do contribuinte, dizer, não, de fato, o fisco ele deveria ter, sim, aceitado esse valor. E aí, o que ele faz? Ele recebe esse pagamento e extingue o crédito tributário, ok? Mas aí você até fica se perguntando, né? Como assim o fisco ia criar obstáculos para receber esse pagamento, né? Quem é que não gosta de receber dinheiro? Mas é exatamente isso, e existem hipóteses legais para a consignação em pagamento. A primeira é quando ocorre a recusa de recebimento ou condicionamento ilegal por parte do fisco.
Um exemplo que eu dou aqui para vocês é quando a prefeitura, ela se recusa a receber o IPTU de João, enquanto ele não pagar uma multa de obra que está discutindo judicialmente. Então, ele ingressa com consignação para pagar apenas o IPTU devido. Perceba que o fisco, ele está utilizando ele está utilizando de meios não permitidos por lei para quase como uma forma de extorsão ao contribuinte, né? Como uma forma de induzir o contribuinte, de obrigar o contribuinte a pagar tudo que lhe é devido. Então, o contribuinte ele tem uma multa relacionada a uma obra aí de engenharia que ele fez, certo? Uma multa que está sendo discutida judicialmente, ou seja, está provavelmente suspensa, ok? E aí o João tem também um débito de IPTU. Aí ele chega e fala assim, não, eu só recebo esse teu débito de IPTU, por enquanto vai ficar aí contando juros, vai ficar contando multa, quando você me pagar lá o pagamento daquela multa que está discutida judicialmente. Não pode. O fisco, nesse caso, ele adotou um condicionamento ilegal ao pagamento. Então, nesse caso, João tem total direito de entrar com a ação de consignação em pagamento e consignar esse valor lá em juízo, depositar esse valor lá. Perfeito? Segunda hipótese, quando ocorrem exigências administrativas, claro que por parte do fisco, sem fundamento legal. Exemplo, Receita Estadual exige que a empresa apresente um certificado ambiental para poder pagar o ICMS atrasado, o que não está previsto em lei, e por isso a empresa deposita o valor, ou consigna esse valor em juízo. Ok? Então, assim, Receita, eu quero pagar o meu ICMS. A Receita não está me deixando. Por quê? Não, porque você tem que ter um certificado ambiental específico da obra que você está fazendo para poder pagar esse ICMS. A lei não prevê isso. Isso não está previsto em lei, ok? Então, nesse caso, a empresa ela tem como sim como entrar com essa ação de consignação em pagamento para realizar o pagamento desse ICMS atrasado. Terceira hipótese é quando ocorre a dupla cobrança. Acontece. A dupla cobrança do mesmo tributo por entes diferentes. Então, digamos que é uma pessoa que tem um apartamento ou uma casa no limite entre dois municípios, perfeito? E aí os dois municípios, eles estão em dúvida sobre o pagamento de ICMS, perdão, de IPTU, sobre a cobrança desse IPTU, porque eu estou bem na área limítrofe ali, eu estou bem no meio entre dois municípios. A qual município eu devo IPTU? Fica nessa dúvida. No caso aqui, eu trouxe de ISS, e eu vou falar como se, o exemplo que eu trouxe que é sobre ISS, eu vou falar como se fosse de ISS, tá? Então o exemplo é o seguinte: municípios vizinhos cobram ISS sobre o mesmo serviço prestado por uma empresa de engenharia. Então ela deposita judicialmente o valor para que o juiz decida qual deles tem direito ao tributo. Ou seja, o juiz ele vai fazer essa decisão entre qual município eu devo o pagamento, no caso aqui, desse ISS, ou no exemplo que eu estava dando anteriormente, desse IPTU, perfeito? Então, só dois detalhes que eu quero apontar para vocês, tá? Que é muito importante no estudo da consignação em pagamento. Vou até voltar aqui para a tela inicial da consignação em pagamento. Dois detalhes muito importantes. Primeiro, a consignação em pagamento, ela só extingue o crédito tributário quando o juiz, nessa ação judicial, ele julga a ação, seja favorável, quando o juiz, ele julga essa ação de forma favorável ao contribuinte, perfeito? Então, consignei o valor em juízo, botei o valor lá, enfim, o fisco está gerando obstáculos ao recebimento desse valor. Aí o juiz vai lá e julga a ação procedente a mim, ou seja, ele diz que de fato o fisco estava criando obstáculos. Então, pega esse valor e manda para o fisco, ok. Aí o crédito tributário ele é extinto. Não é só porque eu entrei com a ação de consignação em pagamento que eu esqueço a ação e que o débito está extinto e que eu paguei esse débito. Não é assim. O juiz ele ainda precisa analisar e julgar procedente ao contribuinte. Perfeito? Faz sentido, não é isso? O segundo detalhe que eu queria falar com vocês é só uma rápida diferenciação, acho que já ficou muito claro, mas uma rápida diferenciação entre o depósito do montante integral, que está lá em suspensão do crédito tributário, e essa consignação em pagamento, que está na extinção do crédito tributário, perfeito? Perceba que o depósito do montante integral, ele pode acontecer tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial, enquanto a consignação em pagamento é só no âmbito judicial.
Perceba que o depósito do montante integral, eu tô rebatendo a cobrança de um tributo. Eu estou rebatendo, eu tô rechaçando, não concordo com a cobrança de um tributo, portanto, eu estou discutindo judicialmente ou administrativamente esse valor. Na consignação de pagamento, não só eu concordo com esse tributo, concordo com esse valor, como eu quero pagar esse valor. Eu quero pagar ele porque eu não quero que incida nesse valor juros, multas e o que seja, ok? Então, eu entro com ação judicial exatamente para conseguir o pagamento desse valor que eu quero, tá? Então, só que para que vocês tenham em mente essa rápida diferenciação entre o depósito do montante integral e a consignação em pagamento, tá? Essas três diferenças aí. Um é suspensão, o outro é extinção, um é no âmbito administrativo e judicial, o outro é só no âmbito judicial. Eu não concordo com o pagamento de um tributo e quero discutir sobre isso. No outro, não só concordo com o pagamento desse tributo, como eu quero pagar esse tributo, mas o fisco não está me deixando, ok? Então, essas três diferenças aí. Perfeito? Vamos para na minha opinião, uma das hipóteses mais importantes dessas 11 hipóteses, perfeito? A gente já falou de várias hoje, a gente tem, se eu não me engano, mais três, que é decadência, prescrição e dação em pagamento. Parece que são muitos mais passa rápido, né? E só tratar com vocês, pessoal, é bem rapidinho, mas eu deixei a parte mais importante da aula para o final. Por que mais importante? Não só porque é mais cobrado em prova, normalmente essas coisas são que tem detalhes específicos para você lembrar, são cobradas em AV3 e prova de concurso, como que, e a segunda razão é que é muito importante para a prática do tributário. Então, se você planeja trabalhar com tributário, eventualmente, a decadência e a prescrição são essenciais para você ter em mente, para você saber corretamente da prática do direito tributário. Okay? Então, vamos começar falando sobre essa primeira hipótese de extinção do crédito tributário, que é a decadência agora. Segundo. Vamos lá. A decadência, gente, é o prazo de 5 anos, ok? 5 anos que o fisco tem para constituir o crédito tributário, ou seja, para realizar o lançamento. Lembrando, né, o lançamento ele constitui o crédito tributário. Então, é o prazo que o fisco tem desde o fato gerador, ou seja, desde que o contribuinte pratica o fato gerador da obrigação tributária, até que ele realize o lançamento, ou seja, que ele constitua o crédito tributário. O fisco ele tem exatamente aí esses 5 anos, ok? Quando, gente, que se inicia esse prazo decadencial? É 5 anos a partir de quê? A gente não sabe, mas a lei nos explica, ok? Quando que se inicia esse prazo decadencial? Já antecipo, tem uma regra geral e tem uma exceção, ok? Então, eu vou começar falando da regra geral. A lei nos diz, especificamente no inciso 1º deste artigo, que o início dos 5 anos do prazo decadencial começa no primeiro dia do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, vamos por partes aqui, ok? O prazo decadencial, vamos falar devagar. O prazo decadencial começa no primeiro dia do ano. Qual é o primeiro dia do ano? 1º de janeiro, ok? Alguém tem dúvida? É isso. Qual é o primeiro dia do ano? 1º de janeiro, ok? Então, o prazo decadencial começa em 1º de janeiro, ou seja, no primeiro dia do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, eu poderia efetuar o lançamento no ano de 2020. Portanto, o prazo decadencial inicia-se em 1º de janeiro, que é o ano seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, de 2021. Ok? Então, poderia ter feito o lançamento em 2020. Decadência de 5 anos começa em 1º de janeiro de 2021, ok? Essa é a regra geral. Então, algo que até facilita o nosso entendimento é que a regra geral da decadência, analisando-se unicamente pela regra geral, o prazo decadencial sempre começará no dia 1º de janeiro e terminará 5 anos depois, no dia 1º de janeiro. Ok? Tenho isso em mente. Então, a regra geral do prazo decadencial sempre vai começar no dia 1º de janeiro do ano e sempre vai terminar no dia 1º de janeiro do ano. Se ainda ficou aí turvo, se ainda ficou complicado, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, que eu acredito que vai esclarecer aí a mente de muitos. Ó, uma empresa, ela vendeu mercadorias em 2020, ok? Então, em 2020, ela praticou o fato gerador, que foi a venda de mercadorias. De quê? De ICMS,
ok? Então, vendeu mercadorias em 2020. E o lançamento de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, poderia ter sido feito naquele ano. Qual ano? 2020. E quando é que inicia o prazo decadencial? No primeiro dia do ano seguinte, em que o lançamento poderia ter sido feito, efetuado. Então, a empresa vendeu mercadorias em 2020 e o lançamento de ICMS poderia ter sido feito naquele ano, ou seja, em 2020. Portanto, o prazo decadencial começará em 1º de janeiro do ano seguinte ao ano de 2020, ou seja, em 2021. E a Fazenda terá até 31 de dezembro de 2025 para lançar o tributo, sob pena de decadência. Ou seja, a empresa, o prazo decadencial, nesse caso aqui, será contado de 1º de janeiro de 2021 até 1º de janeiro de 2026, que são exatamente 5 anos depois, perfeito? Para o quê? O que deve acontecer dentro desses 5 anos, sob pena de decadência? O lançamento do crédito tributário. Então, de novo, pratiquei o fato gerador em 2020. O fisco poderia ter lançado em 2020. Vai contar o início do prazo decadencial em janeiro de 2021, em 1º de janeiro de 2021. Até quando? 1º de janeiro de 2026, ok? Então, durante todo esse período, o fisco sequer lançou o crédito tributário, chegou para mim cobrando, tá lá, você deve pagar esse valor aqui de, sei lá, de ICMS, de IPTU, que seja. Acabou. O crédito, o tributo, o débito está fulminado pela decadência, ok? É isso. E agora, a exceção. A exceção, é engraçado que a exceção é até mais fácil de entender do que a regra geral do início do prazo prescricional, do prazo decadencial, perfeito? Então, vimos aí a regra geral do início do prazo decadencial. Qual é a exceção do início do prazo decadencial? É da data, ou seja, na exceção do prazo decadencial, é quando a decadência ela começa da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado o lançamento anteriormente efetuado. Então, fisco realizou um lançamento, fez um lançamento. Eu não concordei com o lançamento feito pelo fisco. Achei que o procedimento administrativo foi errado. Eu tinha vícios formais, materiais, o que seja. Fui lá e entrei com uma ação administrativa. Eu contestei administrativamente. O que aconteceu? Os juízes, os conselheiros administrativos julgaram favoráveis, julgaram de forma favorável a mim. E o que eles fizeram? Anularam esse lançamento. A partir dessa data, em que anulou-se o lançamento, o fisco agora possui mais 5 anos para lançar novamente esse crédito tributário. Então, perceba, nesse caso aqui, a gente tem que meio que esquecer essa regrinha de que o prazo decadencial sempre vai começar em 1º de janeiro de um ano e sempre vai terminar dia 1º de janeiro do outro ano, perfeito? A gente tem que esquecer essa regra. Porque, nesse caso aqui, a gente não sabe qual vai ser a data que essa decisão vai se tornar definitiva, né? Essa decisão administrativa. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. O município lançou IPTU contra João em 2019, mas o lançamento foi anulado em dia 1º de agosto de 2021, por vício na notificação. De modo que, a partir da decisão anulando o lançamento, ou seja, a partir do dia 1º de agosto de 2021, a Fazenda ganhou um novo prazo de 5 anos, até 1º de agosto, lembra, não está terminando mais em janeiro, até 1º de agosto de 2026, para refazer validamente e novamente o lançamento. Ok? Então, vimos a decadência, prazo de 5 anos para o fisco, a partir do faturador, realizar esse lançamento, constituir o crédito tributário, iniciando-se de acordo com a regra geral ou de acordo com a exceção. Ok? Vamos agora para a prescrição. A prescrição ela é muito parecida, mas com um detalhe diferente, ok? Um detalhe importante. A prescrição também é um prazo de 5 anos, ok? Também é um prazo de 5 anos, mas é um prazo em que o fisco ele tem para cobrar judicialmente, ou seja, executar um crédito que já foi constituído. Perceba que na decadência a gente está falando de um crédito que sequer foi constituído, porque ele ainda não foi lançado. O prazo decadencial é exatamente esse prazo em que o fisco ele tem para lançar, para constituir esse crédito tributário. Já a prescrição, o crédito tributário já está constituído, ele já foi constituído, mas o fisco ele tem aí o prazo de 5 anos para executar judicialmente essa dívida, judicialmente esse crédito tributário, ok? Então, a lei é muito clara, não tem regrinha em relação ao início desse prazo prescricional, mas sabe-se que, de acordo com o caput do artigo, acho que é o artigo 174,
diz que o início do prazo prescricional é a constituição definitiva do crédito tributário. Então, é o lançamento do crédito tributário, ou é o vencimento do crédito tributário, ok? Mas é a constituição desse crédito tributário, tá? Então, no momento em que o fisco ele constitui esse crédito tributário, no momento que esse crédito tributário é constituído, o fisco ele tem 5 anos para executar, ou seja, para realizar, para promover uma execução fiscal contra o contribuinte, certo? Sob pena de prescrição. Ah, então quer dizer que eu vou receber uma cobrança do fisco, é só ficar aí 5 anos esperando e pronto, né? Esse fisco aí nunca mais vai poder me cobrar porque o débito está extinto. Pode ser que sim, ok? Pode ser que sim, mas para ajudar aí o pobre do fisco, do pessoal se escondendo, para ajudar o pobre do fisco do pessoal se escondendo, a lei também prevê, se não me engano, no parágrafo único, a interrupção, ou seja, hipótese de interrupção desse prazo prescricional. Perceba que essa palavra interrupção, ela está aqui de propósito, porque não é suspensão. Para quem aqui já fez processo civil, estudou aí o Código Civil, sabe dessa diferença essencial entre interrupção e suspensão. A suspensão, ela para um prazo e depois em que esse prazo ele é retomado, ele continua da data que ele estava. Então, assim, é um prazo de 5 anos. Passou-se 2 anos e esse prazo foi suspenso. No momento que esse prazo se retomar, ou seja, continuar a andar, ele contará apenas por mais 3 anos. Mas nesse caso, a gente não está falando de suspensão, ok? A gente está falando de interrupção. Então, se em qualquer dessas 4 hipóteses taxativamente previstas pelo CTN, se qualquer uma dessas 4 hipóteses acontecer, esse prazo prescricional não só ele é interrompido, como se ele posteriormente voltar, se ele posteriormente se retomar, ele volta zerado, perfeito? Ele volta zerado a se contar mais 5 anos a partir dessa nova data, ok? Então, quais são algumas hipóteses de interrupção e, portanto, de zerada aí desse prazo prescricional? Primeira, é o despacho que ordena a citação em uma execução fiscal. Não é a citação e execução fiscal, é apenas o despacho que ordena essa citação, ok? Segunda, é um protesto judicial do débito ou extrajudicial do débito em cartório. Perfeito? O físico ele pode sim, chegar no cartório ali e protestar esse débito. É uma causa de interrupção do prazo prescricional. Ele é uma estratégia utilizada pelo fisco para zerar esse prazo prescricional. Terceiro, o reconhecimento judicial que o contribuinte está inadimplente. Então, o contribuinte, dentro de ele digamos, perde uma ação judicial que estava discutindo esse crédito tributário, e dentro dessa ação fica declarada que o contribuinte, na verdade, ele está inadimplente. Então, nesse caso, zerou-se aí, ficou zero novamente o prazo prescricional e vai contar a partir do trânsito julgado dessa decisão. E a quarta hipótese de interrupção do prazo prescricional é que, na verdade, tudo que o contribuinte faz, admitindo direto ou indiretamente que deve o tributo. Então, ele adere a um parcelamento, ele faz uma confissão de dívida, ele adere a uma transação, ele, sei lá, ele tira uma guia para o pagamento desse tributo e não realiza o pagamento desse tributo. É qualquer ação do contribuinte em que demonstre inequivocadamente que ele sabe que deve esse tributo, em que ele sabe que deve isso. Então, temos aí essas 4 hipóteses que são importantes também para a gente aprender e lembrar de interrupção desse prazo prescricional. Lembrando, não só interrompe o prazo prescricional, como zera ele, perfeito? E eu fiz aqui essa visão geral para vocês, tá? Apenas para que vocês consigam visualizar isso. Temos aqui, do fato gerador até o lançamento, e, portanto, constituição do crédito tributário, 5 anos da decadência, perfeito? 5 anos. E do lançamento ou constituição do crédito tributário até a execução fiscal, temos mais 5 anos, sob pena de recair aí na prescrição, perfeito? Então, são coisas diferentes, decadência e prescrição, apesar de que são parecidas em sua definição, ok? Mas ambos os casos aí são 5 anos. Porém, decadência é em relação ao lançamento do crédito tributário, prescrição é em relação ao ajuizamento da execução fiscal. Perfeito? Tudo certo? Vamos agora para a nossa última hipótese, nossa hipótese nossa 11ª hipótese de extinção do crédito tributário, que é a dação em pagamento. Essa hipótese eu sempre achei estranha, porque a gente sempre está acostumado a ver o tributo sendo pago com dinheiro, né? Até o artigo 3º fala, tributo é toda prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, assim,
é estranho você ver o pagamento desse tributo sendo feito de outra forma que não pelo dinheiro, em moeda. Mas existe essa opção do contribuinte, que é a opção da dação em pagamento, que é quando o contribuinte ele paga o tributo entregando um bem imóvel ao ente, ao invés de dinheiro. Um bem imóvel, um terreno, um carro, uma casa, um barco, o que seja, em dinheiro. Não é, claro que não é simplesmente chegar no fisco lá com sei lá, 10 cabeças de gado e dizer, ó, tá aqui o meu pagamento do tributo. Não é assim, tá? Só é possível quando tiver uma lei específica que permita essa dação em pagamento. Okay? Então, o exemplo mais claro que eu posso dar para vocês aqui é o seguinte: uma empresa ela deve R$ 500 mil de IPTU, mas está sem dinheiro, está sem liquidez. Tá? Ela possui um terreno avaliado oficialmente em R$ 520 mil. O município, com base em lei local que autoriza a operação, aceita o terreno como pagamento. Ok? A forma do fisco só não recusar dinheiro. A pessoa está vendo que a pessoa quer pagar, tem um bem imóvel, não tem dinheiro, mas tem um bem imóvel para pagar, vai gerar dinheiro, vai ser benéfico para o fisco? Beleza, então o fisco vai lá e aceita. Ok? Alguma dúvida? Tudo certo? Acho que eu já falei isso mais de uma vez, mas assim, vocês podem sempre ligar o microfone, levantar a mão, botar no chat que eu vou ler, ok? Porque essa é a nossa aula. É isso. Agradeço a presença de todos vocês, os que estão presentes no YouTube também, e um abraço, pessoal.